E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a Enzo, meu nome é Raven, estamos de volta aqui em Fallout 4 para dar uma olhadinha em mais uma build. Com exceção do meu primeiro personagem nesse jogo, que eu pedi para minha esposa escolher, o nome dos outros personagens tem sido escolhido aí como uma espécie de homenagem ou algo assim. O dessa personagem, Alexandra Kudasheva, foi escolhida em homenagem às primeiras mulheres a servirem o exército. Eu acho que talvez até seja um pouco óbvio que era uma russa, e ela foi uma coronel e liderou um esquadrão de soldados na Primeira Guerra Mundial. Bom, então vamos olhar aqui essa nova build que eu estou tentando. Desde um pouco depois que eu criei aquela build da Valentina, que eu mencionei aqui no canal que não deu muito certo, eu sei que eu posso maximizar todos os perks nesse jogo. Eu andei olhando por ali, aí o pessoal diz que por volta do nível 310 eu posso maximizar todos os perks. Só que eu estou mexendo com builds agora nesse jogo para poder desenvolver. Aquela build, por exemplo, eu não aguentaria jogar com ela até eu consertar todas as coisas ruins que tinha nela. Então eu estou dando uma olhada em outras builds, como jogam, o que talvez seja melhor fazer, investir. Essa aqui eu decidi investir em duas coisas. O básico para exploração, resistência para eu aguentar correr bastante, assim o jogo fica mais rápido, e resistir bastante a dano, assim eu não tenho que carregar muito e coisa e tal. Inteligência, eu coloquei aqui o máximo de pontos, além do que ajuda na exploração, porque a inteligência determina o quanto de experiência eu vou receber. E o perk do nível 10 de inteligência... Desculpem de novo. O perk do nível 10 de inteligência parece ser muito bom, especialmente se combinado com quantidade de HP, mais do que resistência a dano. E um pouquinho aqui em agilidade, em que eu até pretendo investir um pouco mais, porque eu gosto de jogar esse jogo aqui usando a velocidade da corrida combinado com furtividade, porque quando a gente fica em posição de furtividade, ele nos dá um bom indicativo do ambiente. Eu não coloquei nada em sorte, porque sorte ele influencia muito mesmo em VATS. Eu não uso VATS, eu não gosto de usar VATS. Não coloquei nada em carisma, e eu tenho consciência de que isso aqui eu vou sacrificar algumas opções de diálogo e coisa e tal, em prol de um estilo de gameplay que eu possa gostar mais. E não coloquei nada em força, porque apesar de gostar do bônus que isso aqui me dá na carga de itens, na quantidade de itens que eu posso carregar, no limite de peso que eu tenho, eu não pretendo usar melee. Esse status de força me daria um outro perk que eu poderia estar usando, que é um perk que nos permite fazer upgrades em armaduras. Só que eu, de uma forma geral, estou fazendo upgrades nas minhas armas, canibalizando armas e armaduras, canibalizando outras. Por exemplo, o upgrade mais caro de fazer, de mexer numa arma, é a... Agora eu não estou lembrando aqui. É a caixa. Então, eu encontro uma arma que tem uma caixa que eu quero, porque fazer uma caixa padrão custa mais caro do que fazer outras peças padrão. Então, eu acho uma caixa que eu quero. E à medida que eu vou achando outras armas com mods, com upgrades que eu quero, eu vou trocando esses upgrades que eu quero por upgrades padrão. No caso, por exemplo, o padrão desse aqui, não.
o cabo padrão. Se ele tiver um cabo, por exemplo, anatômico, que eu quiser o cabo, eu vou lá, crio um cabo padrão, coloco naquela arma, pego o cabo anatômico dessa arma e coloco na arma com a caixa que eu quero, que é o mod padrão mais caro de se fazer, que gasta mais itens e coisa e tal. Então eu estou canibalizando outras armas e armaduras para ir aproveitando aqueles mods para criar a arma ou a armadura do jeito que eu quero. Então, por isso eu não investi em força para fazer upgrade de armadura. Eu investi em inteligência, mas não peguei os perks para fazer upgrades em armas. Nem esse aqui para fazer upgrades básicos, nem para fazer upgrade tecnológico. Por enquanto, eu estou usando de outras armas. Aqui, eu acho que esses aqui são os meus 2 primeiros pontos de experiência. E eu vou já jogar direto em chaveiro para eu poder abrir fechaduras de nível melhor. No caso aqui eu vou do principiante para o avançado, e no hack para eu poder hackear terminais avançados. Porque esses os lugares que eu abro ou que eu hackeio, às vezes podem não ser grande coisa, mas me dão itens e melhores e coisa e tal, algumas vezes até armas muito boas e coisa e tal, que me economiza os pontos desses 2 perks aqui para que eu uso de canibalizar a arma. Isso tem funcionado bem, tem funcionado razoavelmente bem. Eu consegui fazer armas muito boas canibalizando outras. E essa build aqui, ela é voltada para jogar de forma manual, sem usar o modo tático. E é o jeito que eu gosto de jogar, e isso me dá um certo aproveitamento de, sei lá, tempo, recurso, coisa e tal, porque esse VATS aqui ele tem uma taxa de acerto. Se eu mirar manual, a taxa de acerto é a minha habilidade em conseguir mirar bem nos inimigos. E juntando com a furtividade, isso me dá um grande bônus para início de combate. De começar sempre com sniper, tiro da cabeça e coisa e tal. E depois, quando ficar muito... eles ficam muito agitados, às vezes conseguir sair um pouquinho da luta e esconder, esperar eles esfriarem um pouco, ir lá e remá-los de novo, coisa e tal. Futuramente, quando eu pegar perks na árvore de agilidade, isso vai ficar melhor, porque ele tem um perk que melhora a minha furtividade, e no último nível desse perk, quando eu uso a furtividade, os inimigos que estão um pouco mais distantes de mim me perdem de vista instantaneamente. O perk de inteligência que eu mencionei é esse aqui, que quando a minha saúde fica abaixo de 20%, o tempo desacelera e eu ganho resistência e mais dano, enquanto isso durar. Eu nunca usei esse perk, então eu não sei quanto que dura. Ele não deve durar enquanto eu tiver com menos de 20%, porque se eu não recuperar HP, o tempo vai ficar desacelerado permanentemente. Mas isso combinado com perks que me dão mais pontos de HP, como por exemplo esse aqui, e o fato de eu colocar muitos pontos em resistência, fazem com que esse perk se ative um pouco antes do que ele normalmente iria. Porque se eu tivesse 100 pontos de vida, ele vai ativar quando eu tiver 20. E aí eu vou ter só 20 pontos de vida para sobreviver durante esse efeito. Mas se eu tiver 1000 pontos de vida, ele vai ativar enquanto tiver em 200. Então eu vou ter uma faixa aí maior para não arriscar eu morrer e coisa e tal, esse tipo de coisa. E como nesse jogo não tem HP regenerativo, então eu geralmente sempre tento economizar itens de cura, e meu HP normalmente sempre fica um pouquinho mais baixo. Então eu acho que eu posso tirar proveito desse perk. Nesse jogo aqui também tem algumas coisas que eu venho tendo muita vontade de mostrar para vocês. Eu não sei se eu vou conseguir, mas é que nesse jogo
eventos, eles são programados, mas não são fixos. Às vezes tem um evento que acontece em um lugar, às vezes ele ocorre em outro, às vezes ele nem chega a ocorrer. Tipo aquela missão também que eu comentei no vídeo no primeiro vídeo da Valentina aí, que nós temos uma missão meio, ela faz parte da história, só que eu acho que ela não é considerada missão principal, eu acho que talvez ela seja considerada secundária, ou talvez seja principal, não sei. Mas é uma missão que é nos dada no decorrer da história, que nós podemos estar executando ela em 2 lugares. Só que esses lugares não é a gente que escolhe, a gente pega a missão e às vezes ele fala, mate os inimigos em tal lugar, às vezes ele fala, mate os inimigos em outro lugar. Então esse jogo tem uma boa dose de aleatoriedade nos eventos e coisa e tal. Esse aqui, por exemplo, é um deles. Don't come any closer, friend. This doesn't concern you. Please, help! They're going to kill me! Shut up! What's going on here? This thing's a synth. That's what. We've been traveling with it for weeks. But then today he finally let slip that he's an Institute errand boy. The whole fucking time. Because I thought you were my friends. I'd never be friends with a damn synth. You already were friends with the synth. Now please, just let me go. You think I'm stupid? You're just gonna run off and get your Institute buddies to come put us down. That ain't happening, pal. I'm not with the Institute. I ran away. I just need to get to Bunker Hill. Then, I swear I will never bother you again. Please. You believe me, right? You can't let them do this. Bom, aqui nós temos uma gama de opções para escolhermos. A minha probabilidade de conseguir ter sucesso em qualquer uma dessas opções de persuasão é muito pequena, porque eu não tenho quase nada de carisma. Mas esse jogo aqui dá uma vantagem pra gente nesse lance da conversa de verificar hipóteses e coisa e tal. Eu não tinha percebido isso antes, mas no decorrer desses gameplays que eu tenho feito aí, desse tempo que eu tenho jogado, que eu tô jogando isso aqui bastante fora dos vídeos, tá, pessoal? Eu reparei que nós podemos apertar um F5 para salvar no meio da conversa, escolher uma dessas opções e, se não sai do jeito que a gente quiser, apertar F9 para voltar aqui. Me desculpem mencionar teclas, é um costume meu, mas F5 para mim é o Kick Load, F9 é o... Desculpem, opa, correção. F5 é o Kick Save, F9 é o Kick Load. Eu alterei esses botões, eu acho que era F6 e F8, mas os jogos mais antigos eles usavam esse padrão, F5 e F9. Eu gostava desse padrão, era o que eu estava acostumado, eu fui lá e mudei as configurações. Bom, a história, eu não sei se vocês viram em algum vídeo, ou se vocês conhecem, mas existem pessoas aqui que são robôs sintéticos no meio de outras pessoas que copiam outras. No caso, esse cara aqui, ele é um sintético, ele até foi honesto. E as outras pessoas, os humanos, muitos deles têm, digamos, não sei se seria discriminação, mas desprezo pelos sintéticos, como por exemplo esse cara que nós abordamos aqui. Aí nós podemos deixá-lo matar o sintético, ameaçá-lo, tentar ir pela razão, que ele ainda não machucou ninguém, ou indagar sobre o risco de irritar o instituto. Não está tudo destruído? Será que esse instituto tem alguma coisa a ver com o nosso filho que foi sequestrado? As outras 3 opções são bem decisivas. Vamos nessa indagação sobre o instituto e ver se ele nos dá mais algum pouco de informação. If he was with the Institute, don't you think killing him would just make them matter? Let him go. It's safer that way. That's a risk I'm willing to take if it means one less synth in the world.
Bom, pessoal, essa opção não era exatamente o que eu imaginei. No caso era ela já falando para ele soltá-lo. E isso é um probleminha que acontece nesse jogo, e eu acho que pelas conversas que eu ouvi por aí, acontecem em geral em jogos da Bethesda, que nós temos aqui, essas opções são uma abstração do que ela vai dizer, e às vezes nós selecionamos uma dessas opções e o nosso personagem diz algo completamente, às vezes não completamente, mas algo diferente do que a gente esperava que ele dissesse, como por exemplo nesse caso. Bom, aqui eu não consegui usar a persuasão com ele porque o meu carisma é muito, mas muito baixo mesmo. Ele tá em 2, que é o 1 básico, mais o 1, acho que é desses óculos que eu tô usando. Mas, como eu mencionei, a gente pode tentar ter uma segunda chance. A gente dá aqui um kick load e tenta de novo. Não conseguimos. Tenta de novo. If he was with the Institute. That's a risk. If he was with the Institute. That's a risk. If he was with the Institute, don't you think? Jesus. Ah lá. You're right. Fine. But if I ever see you again, I'm putting one right between your eyes. Oh my God. Oh, thank you. Thank you. Just get the hell out of here. Viram só, pessoal? Nós podemos ficar aqui carregando e tentando até a gente conseguir forçar essa opção de persuasão aqui. Acontece que eu não sei se eu estou satisfeito com essa situação. Eu acho que, sei lá. You need to let him go. Think about it. If he meant to hurt you, wouldn't he have done it already? I would never do that. You're my friends. They got a point, Fred. He's had all the chances in the world to harm us. Maybe we should just let him go. All right. But if I ever see you again, I'm putting one right between your eyes. Oh my God. Oh, thank you. Thank you. Just get the hell out of here. Ah, pessoal, eu gostei mais dessa opção aqui. Thank you so much. Excuse me. Better hope I never see his face again. Excuse me. God, gonna be looking over my shoulder for the rest of my days now. Hope this doesn't come back to bite us. Talvez até volte se nesse jogo tem aquelas influências futuras mesmo nas decisões que a gente toma. Inclusive, pessoal, a respeito de aleatoriedade, teve uma missão que eu encontrei que nós tínhamos que era uma coisa semelhante, só que era um cara que ele tinha encontrado um robô que tinha copiado a aparência dele. Ele foi criado baseado na aparência dele, era igual a ele, coisa e tal. E aí ele estava discutindo com esse robô, só que quando nós chegamos lá, nós não sabemos quem é robô, quem é o cara mesmo. Então nós temos que tomar essa decisão de quem nós vamos matar. E, bom, tá, a gente bata um qualquer lá e ele segue em frente. Acontece que durante o teste de uma outra build que eu estava fazendo, eu vi esses dois caras em outro lugar, num lugar diferente do que eu tinha encontrado a primeira vez. E só que quando eu cheguei, um deles já tinha matado o outro. Deixa eu ver se eu lembro. O sintético já tinha matado o cara de verdade.
Então, o lance da aleatoriedade nesse jogo, nessa situação, me colocou de uma forma em que eu já não tinha mais escolha de como agir sobre a situação. Eles já tinham se resolvido sem a minha presença. Morre. Oh. Coisa pestilenta. Ah, droga, 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 droga. Radiação. Ah, não. Ah, durante o vídeo é muito chato. Normalmente, pessoal, quando eu cometo esse tipo de besteira, eu reseto o save. E eu acho que eu esqueci. Já tem um tempinho que eu esqueci de salvar. Se eu voltasse isso aqui agora, eu acho que eu ia voltar um pouco mais atrás. Então eu não quero mexer com isso não. Acontece que essa minha tática aqui é porque eu já conheço esse lugar aqui. E eu sei que, como em muitos lugares desse jogo, tem uma mina aqui. E ok, essa não é a única mina que tem nesse lugar. Eu não me recordo onde está a outra. Eu acho que é nessa caixa aqui. Não é? Não. Cadê a outra mina? Ela vai acabar me matando, né? Eu achei que ela ficava por aqui. Uma coisa que tem acontecido é que tem muitos lugares aqui que tem mina espalhado para tudo quanto é lado. Exemplo, perto de algumas estações de inimigos e coisa e tal. E quando eu passo numa mina e ela explode... Aliás, quando eu salvo, dá um kick save e passo numa mina e ela explode, na hora que eu recarrego o save, aquela mina não está lá de novo. Eu chego naquele mesmo lugar e não tem mina nenhuma. Digamos, desvantagem nisso é que, obviamente, mina é uma coisa que a gente pode pegar, levar e vale dinheiro depois. Bom, com esse personagem aqui, eu tô... Logo depois que a gente salva o Preston e coisa e tal, ele acaba de me pedir para ir lá ajudar aquele povo do assentamento de camponeses. Sanctuary. I knew you'd join us here, kid. Your energy is tied to this place. E tem alguns besteirões que a gente pode ouvir do povo aqui de Sanctuary. Vamos ver se tem algum interessante e se isso aqui vai acabar no vídeo ou não. I hope the color of my energy is blue. That's good. Humor is a good way to cope. Because this world ain't yours, is it? I saw you leave that icebox. The sight can help you, kid. It always has answers. Just gotta bring me some jet so I can see what it wants to tell you. Here. I already have some. Like a little kick yourself, huh? This'll do. Now, let me ride the high to where the sight wants to take me. Diamond City holds answers, but they're locked tight. You ask them what they know, but people's hearts are chained up with fear and suspicion. But you find it. You find that heart that's gonna lead you to your boy. Oh, it's bright. So bright against the dark alleys it walks. That's what you need to do, kid. Follow the signs to the bright heart. Phew. Wow. That took more out of me than usual. I'm gonna need to rest now, kid. Hey, do you have a moment? I wanted to thank you
for helping us out in Concord. If only we'd run into you sooner. What happened to you guys? Long story short, we've been on the move since the attack on Quincy. There used to be more of us. My son, he's gone. É por isso que sua mulher é uma desgraçada sem educação. Your son. What was his name? Kyle. My son's name was Kyle. That's awful. No parent should have to lose their child. No, they shouldn't. I just keep thinking, maybe I could have done more. Anyway, thanks again. Bom, pessoal, o que eu tenho aqui pela frente? Arrumar essa droga dessa casa, construir camas e coisa d'água e plantações, aquela porcaria do começo lá. Bom, eu não quero estar repetindo coisas aqui no vídeo, coisa e tal. Então eu acho que eu devo voltar com esse personagem quando ele chegar um pouquinho mais longe. Se ele for bom, eu acho que ele vai ser, eu acho que esse aqui vai ser o personagem que vai perdurar. Eu até queria tentar um voltado completamente para luta e coisa e tal, para ação. Só que eu acho que se eu fizer um só voltado para ação e esquecer o fato o lance da exploração, de eu poder abrir os baús, hackear terminais e coisa e tal, eu vou ficar inculcado com o que tá lá dentro e coisa e tal, e eu acho que não vai ser tão bom de jogar para mim quanto esse aqui. Mas talvez até seja melhor para fazer vídeos se eu fizer um personagem concentrado única e exclusivamente na ação. Talvez fosse melhor para vocês assistirem e coisa e tal. Assim eu vou gastar pontos colocando, vou gastar mais pontos colocando em skills que realmente vão fazer a diferença na hora da luta. Mas por esse vídeo, pessoal, a gente vai ficar por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber alguma coisa do jogo, perguntar, às vezes vocês podem não ter tempo para analisar builds e coisa e tal. Se quiserem tentar comentar comigo, dar ideias de builds, esse tipo de coisa, eu estou aqui, pessoal, todo ouvidos. E, bom, provavelmente olhos, né, porque provavelmente vai ser inscrito. Mas, pessoal, muito obrigado por assistirem. Valeu demais. Por favor, dê um gostei aí, adicione os favoritos, se inscreva no canal, compartilhe nas redes sociais e comentem se gostaram, se não gostaram, que gostaram, que não gostaram. E qualquer coisa que quiserem comentar e perguntar, que de acordo com a minha disponibilidade eu vou tentar responder aí para vocês. Até mais, tchau pessoal e tenham uma boa vida. Isso aqui eu vou sacrificar algumas opções de diálogo e coisa e tal em prol de um estilo de gameplay que eu possa gostar mais. E não coloquei nada em força, porque apesar de gostar do bônus que isso aqui me dá na carga de itens, na quantidade de itens que eu posso carregar, no limite de peso que eu tenho, eu não pretendo usar melee. Esse status de força me daria um outro perk que eu poderia estar usando, que é um perk que nos permite fazer upgrades em armaduras. Só que eu, de uma forma geral, estou fazendo upgrades nas minhas armas, canibalizando. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a Enzo, meu nome é Raven, estamos de volta aqui em Fallout 4 para dar uma olhadinha em mais uma build. Com exceção do meu primeiro personagem nesse jogo, que eu pedi para minha esposa escolher, o nome dos outros personagens tem sido escolhido aí como uma espécie de homenagem ou algo assim. O dessa personagem, Alexandra Kudasheva, foi escolhida em homenagem
as primeiras mulheres a servirem o exército. Eu acho que talvez até seja um pouco óbvio que era uma russa, e ela foi uma coronel e liderou um esquadrão de soldados na Primeira Guerra Mundial. Bom, então vamos olhar aqui essa nova build que eu estou a investir. Essa aqui eu decidi investir em duas coisas. O básico para exploração, resistência para eu aguentar correr bastante, assim o jogo fica mais rápido, e resistir bastante a dano, assim eu não tenho que carregar muito e coisa e tal. Inteligência, eu coloquei aqui o máximo de pontos, além do que ajuda na exploração, porque a inteligência determina o quanto de experiência eu vou receber. E o perk do nível 10 de inteligência... Desculpem de novo. O perk do nível 10 de inteligência parece ser muito bom, especialmente se combinado com quantidade de HP, mais do que resistência a dano. E um pouquinho aqui em agilidade, em que eu até pretendo investir um pouco mais, porque eu gosto de jogar esse jogo aqui usando a velocidade da corrida combinado com furtividade, porque quando a gente fica em posição de furtividade, ele nos dá um bom indicativo do ambiente. Eu não coloquei nada em sorte, porque sorte ele influencia muito mesmo em VATS. Eu não uso VATS, eu não gosto de usar VATS. Não coloquei nada em carisma, e eu tenho consciência de que tentado. Desde um pouco depois que eu criei aquela build da Valentina, que eu mencionei aqui no canal que não deu muito certo, eu sei que eu posso maximizar todos os perks nesse jogo. Eu andei olhando por ali, aí o pessoal diz que por volta do nível 310 eu posso maximizar todos os perks. Só que eu estou mexendo com builds agora nesse jogo para poder desenvolver. Aquela build, por exemplo, eu não aguentaria jogar com ela até eu consertar todas as coisas ruins que tinha nela. Então eu estou dando uma olhada em outras builds, como jogam, o que talvez seja melhor fazer, investir.